Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Miranda, sou contador especialista em Direito Empresarial e Tributário e queria conversar com você sobre a questão: você é obrigado a emitir uma nota fiscal, você que trabalha com dropshipping? Então, um cliente me perguntou isso e eu queria trazer aqui para vocês, para que vocês possam entender claramente qual é a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal, beleza? Então, antes de mais nada, poxa, segue a gente aqui, se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Nós somos uma empresa de contabilidade digital e vamos ter o prazer de responder sobre quaisquer dúvidas sobre contabilidade e tributação. Fechou? Então segue o nosso canal aqui. Pessoal, primeiramente você precisa entender o que é dropshipping, né? Dropshipping é um modelo novo no mercado que trabalha não com a venda de fato do produto. Por exemplo, eu tenho um fone aqui, né? Esse foninho aqui, ele pode ser vendido pelo modelo dropshipping. A grande diferença do drop é que você não vai vender o produto, você vai fazer a intermediação entre a pessoa que quer comprar e a pessoa que quer vender. Então, esse processo é chamado de dropshipping e ele é muito importante e tem aumentado muito no mercado. Então, você que tem um dropshipping, aí você deve estar se perguntando: Matheus, mas eu sou obrigado a emitir nota fiscal? A primeira coisa que eu gostaria, inclusive vou até pedir para o editor colocar aqui, ó, sim, você é obrigado a emitir a nota fiscal. E aí entra nas 3 dicas principais, de uma maneira muito sucinta, mas para que você entenda claramente se você deve ou não emitir a nota fiscal. Primeiro, a primeira dica é: você precisa ter um CNPJ. Olha que interessante, muitos que começam, que viram meus clientes aqui, que começam empreendendo como um modelo de dropshipping, ou seja, fazendo o processo de intermediação, pega o fornecedor lá da China, sabe quem quer comprar, faz a intermediação e acaba ganhando sobre isso nesse processo de intermediação. Às vezes eles fazem isso no próprio CPF. Então, começa a operação no CPF. A primeira coisa que você precisa entender: você não consegue emitir uma nota fiscal se você estiver no modelo, se você não tiver uma empresa no seu nome. Então, a primeira dica é: você precisa ter uma empresa. Matheus, eu consigo fazer isso no meu CPF? Não. Matheus, eu consigo fazer isso no MEI? Não. E eu vou explicar também por quê. Mas eu preciso ter um CNPJ tributado pelo Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Ponto. Matheus, eu consigo de outra forma? Não. No modelo dropshipping correto, 100% legal, você precisa ter um CNPJ que seja tributado, ou seja, que tenha um modelo de tributação do Simples Nacional, do lucro presumido e do lucro real. Então, editor, coloca aqui pra gente aqui, ó. Você vai tributar no Simples Nacional, no lucro presumido e no lucro real, beleza? Então essa é a primeira dica. E aí o que confunde muitos, e essa é a segunda dica, é ter uma redução tributária muito grande. O que tem acontecido no mercado? Tem acontecido no mercado o seguinte: muitos iniciam e não desconhecem essa questão do modelo de dropshipping e iniciam com um KNAI de comércio. O que é KNAI? KNAI nada mais é do que a atividade da empresa. E aí, o empreendedor que tem lá a tributação, que faz o modelo dropshipping, tem lá como comércio de artigos esportivos, como comércio de vestuários, independente. Ele tem como atividade de comércio. E olha que interessante, a segunda dica é: o dropshipping emite nota fiscal de serviço e não de produto. E eu vou explicar por quê. Se você pega, exemplo, vamos dar um exemplo aqui do meu foninho aqui, não. Você pega o foninho, certo? Você comprou o foninho, você compra o fone, então no caso é um fone da Samsung, eu compro o fone da Samsung, certo? Então comprei por R$100. Aí eu vou vender esse fone por R$200, exemplo. Então eu tenho a nota fiscal de compra. Depois eu tenho a nota fiscal de venda. Então a nota fiscal de produto, isso aqui é e-commerce, isso aqui pode ser uma venda de comércio. No caso do drop, você não tem a aquisição do produto, você não tem a estocagem do produto, você não tem aquisição daquele produto, você tem simplesmente um processo de intermediação. Olha que interessante, pensa no corretor de imóveis. O corretor, ele não compra a casa e depois ele vende a casa para você. Ele faz simplesmente o processo entre pegar o cara que quer vender, eu, por exemplo, quero vender uma casa, e pega você que quer comprar. E ele faz essa intermediação. O que o corretor ganha? Corretagem. E ele emite uma nota fiscal de serviço. Quando nós falamos de dropshipping, você precisa emitir uma nota fiscal de serviço. E aí entra uma outra questão importante, que é a terceira dica. Então a primeira dica é: você precisa ter um CNPJ que seja tributado pelo Simples, lucro presumido e real.
A segunda dica, editor, é a da nota fiscal desse serviço. Então você precisa colocar a nota fiscal de serviço. A terceira dica é, Matheus, então exemplo, vamos dar um exemplo. Esse fone aqui eu comprei na China, vou dar o exemplo do fone mais uma vez. Então. Comprei o fone na China, certo? Comprei não, eu estou fazendo um processo de intermediação na China. Quando eu faço o processo de intermediação na China, então eu entro em contato com a Samsung lá na China, lá alguém que vende esse aparelho e fala o seguinte, fulano, o outro fulano aqui quer comprar, e aí eu vou fazer o seguinte, então no caso, eu vou adquirir ele por 100 no caso, aqui, então ele vai custar 100 para mim aqui, e eu vou vender ele por 200 aqui no mercado. Eu vou emitir a nota fiscal de 100 ou eu vou emitir a nota fiscal de 200? Então, editor, coloca aqui para mim para ficar visível para o pessoal. Primeiro nós temos aqui a aquisição do produto no valor de 100 reais. Depois nós temos a venda do produto no valor de 200. A minha pergunta para você é, você vai emitir uma nota fiscal de 100 ou você vai emitir uma nota fiscal de 200 reais? Aí que está a grande chave, o que muitos empreendedores erram. Você vai vender, você vai emitir a nota fiscal, você vai pagar o imposto sobre o que você ganhou. Então, editor, por favor, de novo, você vai pegar o valor que você comprou, menos o valor que você vendeu. O que sobrar aqui é lucro. Esse lucro é o que você vai emitir a nota fiscal, porque esse processo de intermediação te trouxe uma remuneração nesse valor. E aí você fala assim, Matheus, mas eu tenho gasto com Google Ads, eu tenho gasto com Facebook Ads, eu tenho gasto com contador, eu tenho gasto com energia, com equipamento, tudo isso eu também posso utilizar para abater o valor? Ó, não, você não pode utilizar. A única coisa que você pode utilizar para abater da sua receita é o custo da mercadoria, o valor que você adquiriu aquela mercadoria. Então, novamente, Matheus, comprei um celular, vou fazer o processo de intermediação de um celular. Paguei R$1.000 no celular e vendi o celular por R$2.000. Quanto eu vou pagar de imposto? Você vai pagar sobre a diferença, 1.000 menos os 2.000. Sobrou 1.000, você vai pagar o imposto sobre o 1.000. Então, esse é o processo de intermediação. Então, respondendo a pergunta, você é obrigado a emitir a nota fiscal? Sim, você é obrigado. E aí, eu vou te dar uma dica extra aqui, se você ficou até o final. Olha que interessante, pessoal. O pessoal que não está emitindo a nota fiscal, ele está recebendo muitas vezes por Pix, pelo cartão, e tudo isso, esses recebimentos são informados na Receita Federal. E essa informação pode te trazer problemas para você no futuro, porque existe um negócio chamado prazo prescricional. O que é prazo prescricional? Nada mais é do que a fiscalização, o tempo de fiscalização que o governo tem para poder auditar você, para poder fiscalizar você. Então, exemplo, se você iniciou uma operação agora, o governo tem 5 anos para fiscalizar essa operação que você acabou de fazer. Se você sonegou hoje, o governo tem 5 anos para fiscalizar você. Entendeu isso? Então é importante você se regularizar, emitir essas notas fiscais. Tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe esse vídeo, deixa um questionário aqui que vai ser muito importante o seu feedback. Beleza? Até mais, pessoal!